Vamos falar um pouco sobre Fall Lady Fortune? Oi pessoal, eu sou a Branca, aqui é o Clocker Library e hoje eu vou falar pra vocês um pouco minhas opiniões sobre a leitura de Fall Lady Fortune, que tem a tradução aqui no Brasil como A Dama do Destino. Eu terminei esse livro recentemente, então hoje eu vou falar pra vocês como foi minha experiência e minhas opiniões sobre esse livro, que é o primeiro da segunda duologia do mundo de Secret Shanghai. Mas antes de tudo, já me segue aqui e já curte esse vídeo. Eu sempre posto vários conteúdos literários diferentes, não perca nenhum, então já me segue aqui e vamos pro vídeo. Como eu acabei de mencionar, Fall Lady Fortune é o primeiro livro da segunda duologia da Chloe Gong. A primeira duologia é composta por Our Violent Delights, que tem a tradução como Prazeres Violentos, e o segundo livro, que é Our Violent Ends, que é traduzido aqui para o Brasil como Finais Violentos. Esse aqui, então, é o terceiro livro desse mundo. Eu terminei ele agora há pouco, então agora vamos para as minhas opiniões. A primeira coisa que eu preciso trazer aqui é que eu posterguei um pouco a minha leitura desse livro aqui. Eu terminei a primeira duologia já faz uns anos, mas eu nunca tive muita coragem de pegar esse livro para ler, mesmo já tendo ele aqui em casa, porque eu tinha um pouco de rancor da protagonista do livro, que é a Rosalind Lang. Quem não sabe, a Rosalind, ela é uma personagem que está presente na primeira duologia. Ela é prima da protagonista, que é a Juliette Tsai. E eu não gostava muito da Rosalind na primeira duologia, então eu tinha muito medo de pegar esse livro e não gostar dele ou acabar abandonando ele por conta da protagonista. Mas eu acho que é muito importante eu falar pra vocês que, na verdade, a Rosalind, ela não me irritou absolutamente nada nesse livro. Eu, pessoalmente, gosto muito da forma como ela demonstra os pensamentos dela nesse livro, então a gente entende exatamente tudo que se passava pela cabeça dela na primeira duologia, que a gente não sabia o que era, né, porque ela não era a protagonista no outro livro. Então aqui a gente entende os sentimentos dela com relação aos eventos da primeira duologia, o porquê ela agiu do jeito que ela agiu. Isso aparece relativamente no começo desse livro, então eu consegui entrar nessa narrativa sem ter nenhum preconceito, digamos, com ela. Também gostei muito do outro protagonista que aparece aqui, que é o Orion. Ele é um personagem que a gente não conhecia antes, e eu gosto muito da personalidade dele. É aquele tipo de personagem que traz muitas piadas, ele traz um sentido de humor muito interessante para a construção da narrativa, porque ele se opõe um pouco à seriedade da Rosalind. Então, os dois juntos, né, eles trabalham juntos como espiões pro Partido Nacionalista, né, chinês. Então, esse equilíbrio, ele funciona muito bem nessa dinâmica entre personagens. Eu achei a narrativa desse livro muito intrigante, porque ela traz um quê de mistério. Então, acontecem alguns tipos de assassinatos ao longo desse livro, e os dois personagens, eles têm que trabalhar como espiões para descobrir o que está acontecendo. Então, ele também tem um pouco de mistério, para além de ser uma fantasia histórica. E eu gostei muito disso. Outra coisa que pra mim foi muito importante, a Chloe Gong, ela já vinha nos outros livros, né, na primeira duologia, trabalhando com aspectos históricos do mundo na época em que se passa nessa narrativa, que é no começo do século XX, na China, Shanghai especificamente. Gosto muito da forma como ela trabalha tópicos como o imperialismo, a presença estrangeira na China e a dominação pela qual a China passa nesse período por outras potências mundiais. Nesse livro aqui, especificamente, esse aspecto histórico, ele surge com muita força, principalmente pela rivalidade entre partidos políticos dentro da própria China, que eram os nacionalistas e os comunistas. Eu acho isso muito interessante, porque além de você estar lendo um livro por entretenimento, né, pelos personagens, pela história, você também acaba recebendo meio que uma lição de história da China. E eu, pessoalmente, gosto muito disso. Então, eu acho que se você se interessa por esse tipo de questão, por geopolítica ou por história, esse livro aqui vai ser muito interessante para você. Mas agora, para concluir a minha análise, eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu gosto muito da forma como a Chloe escreve, eu acho que é uma forma diferente
do que a gente está acostumado. Uma narrativa que ela não é rápida, mas ela também não é lenta. Ela é uma narrativa interessante e que tem um ritmo próprio. As coisas elas vão acontecendo no próprio ritmo. Que na minha opinião é um ritmo realista, eu acho, do que como as coisas passariam na vida real. Então não há uma narrativa acelerada pra estar acontecendo coisa o tempo inteiro, entreter o leitor o tempo inteiro, mas ela é uma narrativa que te entretém o tempo inteiro mesmo assim. E eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa que eu só percebi na escrita da Chloe mesmo. E eu achei interessante trazer isso pra vocês. Mas bom, pessoal, essa foi a minha análise sobre a leitura de Fala Lady Fortune. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado em ler esse livro. Já deixem aqui a curtida, já me sigam e comentem aqui o que vocês acharam dessa leitura, se vocês já leram o livro e se vocês estão interessados em começar a ler agora. Hoje foi isso, eu vejo vocês amanhã para outro vídeo. Beijo!